E aí, meus amigos fissurados desse canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo. E hoje, pessoal, estamos voltando depois de um tempo sem estar aparecendo aqui para gravar um conteúdozinho massa para vocês. Estamos de volta, dessa vez, hoje para voltar aí às nossas origens, falando novamente sobre filmes de ação. Hoje estamos com o filme Amazing the Incredible. Estamos com o filme O Tirador, de 2007. Esse mesmo tirador que é estrelado pelo grandíssimo Mark Wahlberg. Claro, ela que também contém muitos outros atores de renome, mas quem se destaca aqui da vez é Mark Wahlberg, que faz uma atuação impecável, uma coisa de luxo mesmo, que realmente impressiona. A história em si também desse filme é muito interessante, porque mostra aí uma pessoa reclusa, né, só que está aí na sua missão, fazendo aquilo que mais gosta e nada melhor do que ver alguém feliz fazendo aquela coisa que essa pessoa gosta, né, rapaziada. Mas enfim, hoje vamos fazer uma análise desse filme, tá, gente? Lembrando que esse vídeo é completamente uma análise do início ao fim, tá? Uma análise fílmica do conteúdo que a gente tem disponível gratuitamente sobre o filme. Então vamos pegar esse conteúdo, fazer uma mistureba e analisar de acordo aqui com a minha opinião crítica que eu tenho para trazer para vocês. E de acordo com a minha opinião, vocês vão poder aí decidir se vale ou não vale a pena assistir o filme, se vocês querem ou não assistir essa obra, tá? Lembrando que se você decidir assistir esse filme através da recomendação aqui desse canal, não se esqueça de vir aqui depois e dar o seu like nesse vídeo, se inscrever no seu canal também, que o seu apoio, como já disse, é muito importante pra gente, o seu combustível, aí é o seu apoio que nos faz permanecer produzindo sempre esse conteúdo maravilhoso aqui pra vocês, beleza, pessoal? Então, galera, vamos falar sobre O Atirador, ou do inglês Shooter, um filme de 2017, dirigido aí por Antônio Fuqua, com roteiro de Jonathan Lankin. Também o filme estrelado aí por Mark Wahlberg, Michael Perfett, Danny Glover, Kate Hermara, Elias Koteas, Rona Mitra, Regis Serbestia, Neige Belt e outros nomes. Esse foi um filme que ele não teve um desempenho tão bom assim, né, pessoal? Quando fala em relação monetária, ele teve um orçamento aí total de 60 milhões, mas um aporte aproximado em 95 milhões de dólares. Então, 61 para 95 não foram números tão expressivos como aí os grandes filmes, as massas que a gente vê por aí. Mas, apesar disso, ele foi um filme que se saiu bem. É um filme legal até de se assistir. E a gente tem uma frase aqui do filme: Yesterday was about honor, today is about justice. Ontem foi sobre justiça, hoje é sobre. Não, não. Ontem foi sobre honra, hoje é sobre justiça. O atirador. Ah. Bom, pessoal, antes da gente começar aqui o nosso vídeo, daquele jeitinho, quero dar um recadinho muito importante para vocês. Então, aqui eu vou passar uma mensagenzinha muito interessante. Vocês vão ver essa mensagem e depois da mensagem vão partir para análise do filme. Beleza, meus amigos? Tamo junto, é nóis. Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal, ele não exibe a obra cinematográfica completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas, relacionadas, mas eu não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo, beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite.
Bom, pessoal, e aqui de volta, Shooter. É um filme de ação, suspense, de origem americana, aí dos anos de 2007. Ele foi dirigido por Anthony Fuqua, como eu já disse, escrito pelo carinha lá, o Lenk, baseado no romance de 93, Point of Impact, de Stephen Hunter. O filme ele acompanha o veterano, que é um atirador de elite da força da Rancor Marine, chamado Bob Lee Swagger. Este é representado por Mark Wahlberg. Ele é acusado de desvivamento por uma unidade mercenária que opera para uma empresa militar privada. Então esse filme também é estrelado por Michael Pena, Danny Glover e Kate Mara, Levon Helma e Ned Beatty, Betty, Piety, tá? Grandes nomes aí do cinema. O filme Shooter, pessoal, foi produzido aí também por Lorenzo de Bonaventura e também pela de Bonaventura Pictures, lançado aí pela Paramount em 2007 nos Estados Unidos, tendo aí o aporte que eu mencionei antes, de 95 milhões de letrinhas. Então a gente aqui deu um pouco da trama do filme, temos algumas informações, vou falar sobre a trama do, do filme para vocês, tá, pessoal? E depois a gente vai adentrar um pouquinho em alguns assuntos, caso tenha tempo para a gente poder abranger todas as informações que queremos. Beleza?
Então, pessoal, o sargento de artilharia Bob Swagger, da Força de Reconhecimento, e o seu observador Danny Phann estão supervisionando aí uma missão militar que está acontecendo na Etiópia, né. Essa missão ela foi bem sucedida, porém a milícia inimiga acabou atacando a posição onde Swagger se encontrava com Phann. Com o apoio de helicóptero, e assim o oficial da SUA, que estava supervisionando essa operação, acaba desmentindo essa missão e deixa a rapaziada presa no território do inimigo, o que acaba resultando na morte do companheiro do nosso parceiro Fenn. 3 anos depois do acontecido, pessoal, o Swagger está aposentado dessa vez e está morando nas cordilheiras Wind River, Wyoming, lá no Wyoming. E daí o coronel Isaac Johnson pede pelo apoio, pela ajuda do Swagger para impedir uma possível tentativa de desenvolvimento contra o presidente durante um discurso que ele faria. Meio relutante, o Swagger ele não queria, mas concorda e identifica a Filadélfia como o melhor local, identificando assim os prováveis pontos dos atiradores. O cara é um atirador nato.
Então ele já tem as táticas, ele sabe como um atirador pensa e ele usa aí as suas habilidades, a sua experiência para prever esse ataque, como ele ocorreria. Então o Swagger, pessoal, ele acaba se juntando ao Johnson numa posição de vigilância durante o discurso aí do presidente. E o tiro acaba desvivendo o arcebispo etíope Desmond Mutumbo, que foi convidado do presidente. eh, um policial a serviço de Johnson acaba atirando aí no nosso Swagger, que escapa, desarma o cara, né, o agente novato o FBI, Nick Memphis, e foge pro Rio Delaware. Logo, algumas evidências, incluindo o rifle de precisão, rifle esse Chaytek M200 de Swagger, como a arma do crime, surgem, iniciando também uma caçada humana contra o cidadão. O Memphis começa também a desconfiar das conclusões excepcionalmente rápidas, né, agravadas aí pela morte estranha do policial, e inicia também a própria investigação dele de maneira solo, né. Fugindo das autoridades, o Swagger, ele acaba viajando para o Kentucky, e lá ele conhece a viúva de Finn, sendo essa Sarah.
que trata os ferimentos do cara. Então a Sarah e o Swag acabam fornecendo informações para o Memphis, que se aprofunda nas investigação, até que ele acaba chamando a atenção de Johnson, né, pessoal. O Johnson, ele acaba ordenando ali, então, para que os seus homens desvivem o Memphis, e antes que eles possam encenar o não vivamento de Memphis, o Swagger acaba desfalecendo geral. O Swagger liberta o Memphis, pede ajuda para capturar o Johnson. Então os dois acabam metendo o pé dali e fogem para o Tennessee. E lá existe um especialista em armas de fogo, e eles acabam encontrando com ele. Esse especialista, pessoal, o nome dele é Sr. Rach. Ele acaba explicando, né, como remendar papel. Remendar papel só é uma bala fundida, né, feita permitindo que o metal fundido se solidifique em um molde, tá? Então é uma maneira de fabricar aí um projetil. Então o Rach deduz que, além de Swagger, a única pessoa viva capaz de disparar tal tiro é ninguém senão o atirador cego Mikhailo Skrzerbiak, que usa cadeira de rodas. O Swagger, com isso, conclui que foi usado este para realizar conhecimento para Skrzerbiak. Então, o Swagger usou as habilidades dele para evitar o desvivamento do presidente, só que ele acabou sendo usado. Ele fez o reconhecimento para saber aonde os atiradores atirariam, e o conhecimento que ele fez foi usado para
doideira, cara. Foi usado por atirador que atiraria saber onde ele saberia que o atirador que atiraria estaria atirando. Assim, ele interceptaria o atirador que atiraria, porém o atirador que atiraria saber que ele interceptaria o atirador que atiraria, ele conseguiu interceptar o interceptador, fazendo assim um negócio muito doido, que deu certo pra ele. Então, ao mesmo tempo, a conexão de Sarah com Swagger também é descoberta e Pine sequestra a moça. Na Virgínia, pessoal, o Swagger e o Memphis acabam se filtrando na propriedade de Skarsbiak, aonde o Skarsbiak revela ali que o Johnson trabalha para o senador americano chamado Charles Manchin, em nome do conglomerado petrolífero que explora alguns países em desenvolvimento com uns fins lucrativos. Sobre as ordens de Johnson, o Skarsbiak desviou Mutumbo para impedir que os crimes contra a humanidade de Johnson se tornassem públicos. Então o Swagger e o Finn, sem saber de toda essa porcaria que estava acontecendo, eles descobrem os empreiteiros que fizeram uma baguncinha na vila, na fronteira entre a Eritreia e a Etiópia, e eles deveriam ser desvividos para encobrir o ocorrido. À medida que os mercenários se aproximam dessa propriedade, o Skazeviak revela o sequestro da Sarah e comete sepulcro. Com a confissão gravada, Swagger e Memphis fogem ao meio de uma chuva de boletas
e a dupla escapa da Montana, e avisa ali o FBI, marcando um encontro com a Mia-Chun e o Johnson. O Johnson, pessoal, Mia-Chun e a Penny Yan, todos eles conseguem chegar no ponto de encontro, no topo da montanha nevada, com a Sarah estando sobre a mira de uma arma, o Memphis sendo utilizado como isca, e o Swagger acaba eliminando os contrateadores de Johnson, e com isso ele consegue desarmar Penny, que Sarah desvive logo em seguida. Miyashiro insinua, de maneira enigmática, né, que ele não é o único político que trabalha para as empresas petrolíferas. O que isso deduz? Que a prova os matará. Swagger destrói a gravação do agente do FPA, chega para prender o cara. O Swagger com isso acaba se encontrando com o procurador-geral do Zewa, sendo esse o famosíssimo Research. E com a ajuda de Memphis, Swagger revela que seus rifles abandonados, incluindo a sua suposta arma do crime, tiveram seus pinos e disparos substituídos por outros que eram ligeiramente mais curtos, tornando-os inutilizáveis. Os homens de Johnson, contudo, roubaram um rifle e recuperaram uma bala que ele havia praticado como parte da armadilha. Com isso, Memphis fornece a Research evidências que catalogam o envolvimento de Johnson no massacre, na bagunça da aldeia e em outros crimes também. E o nome de Swagger, com isso, é limpo, porém o Johnson não pode ser preso, porque os crimes deles estão fora da jurisdição dos Estados Unidos, da América Flag Brangas. Então, em particular, o Research observa casualmente que medidas extrajudiciais podem ser necessárias para lidar com a corrupção antes de ordenar a liberação de Swagger, libertação de Swagger. Mais tarde, o Mia-Chun, o Johnson e os associados conseguem discutir ali a próxima operação antes que Swagger ataque e desvive todos, né? Com isso, ele acaba rompendo a tubulação de gás, incrimina o Johnson como o agressor e escapa no momento que a casa é engolida por uma enorme explosão de gás. O Swagger, contudo, consegue retornar para Sarah em um carro que aguardava e assim eles metem o pé se embora juntos, rapaziada. Então aqui a gente tem um pouquinho sobre desenvolvimento, tá, gente? Mas antes dá pra gente ver que o filme, ele tem um lore bem bacana, né, pessoal? Tipo assim, pode parecer meio confuso, mas você tem que assistir pra saber do que eu tô falando, o filme é bom, tá? É só tem uma lore meio confusa mesmo, mas é muito bacana, rapaziada. Assista, você não vai se arrepender. É bom. Então, o romance Point of Impact, né, estava em desenvolvimento primeiramente na Universal, e depois ele acabou passando para Paramount por 12 anos, tendo 7 roteiristas que tentaram diversas adaptações desse romance. Então o ator, é aí que a gente recebe o autor Stephen Hunter. Ele também tentou adaptar o livro, mas acabou sendo desencorajado, né, pela experiência, que não foi muito agradável, e ele se desconectou completamente do processo. Já no ano 2000, um tal de William Friedkin concordou em dirigir o filme, com Tommy Lee Jones estrelando Bob Lee Swagger. Porém, os escritores não conseguiram completar o roteiro. Então, Friedkin e Jones decidiram fazer The Hunted. Que The Hunted, sejamos francos, também é um filme muito bacana, muito bom. E foi em 2003, né? Então, esse filme ele incorporou muitas das ideias de Friedkin para o Shooter. E seu protagonista, L.T. Bonham, também foi baseado na interpretação que foi planejada de Swag por Jones. Então, Friedkin também expressou o interesse dele em dirigir o filme Atirador, sendo essa uma sequência do filme The Haunted. Só que acabou não fazendo isso, acabou não levando pra frente. Então, o Jonathan Lake, ele leu o livro e também leu alguns dos rascunhos anteriores que foram feitos pelos outros roteiristas aí, e com isso ele conseguiu evitar alguns dos mesmos erros.
né. Então o Link com isso atualizou a história para longe do cenário original pós-Vietnã, reestruturou completamente a história, pessoal, trazendo o evento principal para o final do primeiro ato e para cortar as múltiplas linhas do enredo para apenas a história. A história A, uma linha só. Então a reescrita dele, da página 1 do roteiro, acabou com isso atraindo o Wahlberg e o Fuqua, e no seu segundo rascunho, o filme ele recebeu luz verde para entrar em produção. A rapaziada viu, gostou, falou: "Pô, mano, vai ser essa bosta aí mesmo", e mandaram bronca. Então, o que é muito incomum para um roteiro com um processo de desenvolvimento tão longo, com diversas escritas. Então, com isso, pessoal, o Lenk manteve o crédito exclusivo após a arbitragem do Writers Guild of America. Então, aí pra você ver que a habilidade do cara era realmente incrível, né, mano? Vários haviam tentado, poucos tinham conseguido ter algum tipo de evolução. O cara chegou, botou ali o negócio na mesa e falou: "Mede essa bosta aí", e fez um roteiro massa, bacana, depois fez. A rapaziada gostou, já tirou a atenção aí de grandes nomes, o Wahlberg e o Fuqua, e o cara continuou mandando bronca e já no segundo rascunho do roteiro, ele já recebeu a luz verde pra começar as produções, cara. Pô, que massa, hein, velho. Isso mostra a habilidade que o cara tem no trabalho que ele se propõe a fazer. É muito interessante ver isso, muito interessante analisar isso, pessoal. Eu pelo menos acho. E você? O que que você acha? Coloca aí nos comentários, não. O que que você acha? Se você acha bacana, deixa o seu like aí, se inscreve. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. A gente abrangeu muitos assuntos aqui, né? Questão de um pouco do enredo e também um pouco do desenvolvimento. Então, esse vídeo creio que já está completo. Se você quer saber se vale a pena ou não, vale a pena assistir o filme, tá? Ele é muito bom. Você não vai se arrepender. Então, muito obrigado a todos vocês amigos que assistiram esse vídeo até aqui. Se inscreve no canal aí, pessoal. Isso vai ajudar muita gente no futuro. Muito obrigado e até a próxima. Falou!